O jeito Jesus de ser feliz. Felicidade. O versículo de hoje que nós vamos trabalhar, a partir do capítulo 5, é Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos voltar um pouquinho. Na semana passada, nós falamos sobre as características do ministério de João Batista, que ele pregou o arrependimento, anunciou o reino dos céus e a necessidade de preparar o caminho do Senhor e endireitar os seus caminhos. Também o estilo de vida de João Batista era um estilo de vida simples. Ele fazia batismo e as pessoas vinham confessando os seus pecados. Também no batismo de Jesus nós vimos que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Também falamos sobre a tentação de Jesus, que ele foi tentado em 3 áreas. Logo em seguida, Jesus chama os seus discípulos para o seguir. E a característica marcante no ministério de Jesus foi uma vida de jejum, oração, pregação, formar discípulos, ensino, curas e sinais. Hoje nós vamos falar sobre felicidade. O que é felicidade? O que realmente é necessário para ser feliz? O que faz alguém feliz? Existe um caminho certo para a felicidade? Essas perguntas caminham para a humanidade. A humanidade está vivendo uma pandemia, um tempo de infelicidade, mas não é só isso que mostra nas redes sociais. Interessante. Nas redes sociais as pessoas revelam sorrisos, alegrias, experiências vibrantes, mas na verdade estão se escondendo de uma realidade triste, muitas vezes de isolamento, solidão, de infelicidade. E todos estão à procura de algo que os façam realmente e definitivamente felizes. Um livro escrito por Cortella, Karnal e Pondé, eles asseveram que felicidade é um desejo permanente, mas uma ocorrência eventual. É um desejar ser feliz constantemente, mas nem sempre acontece permanente. A revista super interessante, de 31 de março de 2005, traz na sua capa a matéria Como Construir a Sua Felicidade. Bárbara AXT mostra um quadro onde compara a felicidade com uma cenoura pendurada numa vara de pescar amarrada no próprio corpo. Depois dá uma olhada no texto. Até a conceituada Universidade de Harvard fez uma pesquisa com seus alunos e 500 empresas e publicou o resultado num livro que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E a receita do sucesso que é otimismo, conexão social, felicidade igual a sucesso. Agora vamos para 2000 anos atrás, quando Jesus nos convida a sentarmos na relva de uma montanha de Israel e ouvir o autor da vida, o criador de todas as coisas, o Salvador, o Eterno, que ensina o que é felicidade. Então, qual é o jeito Jesus de ser feliz? O Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, embora se possa argumentar que seja menos compreendida e talvez a menos obedecida. De tudo que ele disse, essas suas palavras descrevem o que ele deseja que os seus seguidores fossem e também que fizessem. Seu propósito era ensinar seus discípulos, seus filhos na fé. Mateus, evangelista, nessas breves palavras no começo, ele fala sobre o ensino oficial de Jesus. Nessas palavras, Jesus está abrindo seu coração aos seus discípulos e lhes comunicando o mais profundo do seu sentimento, do seu pensamento e o resumo dos seus ensinos. Neste texto, por 8 vezes, lê-se Jesus falando bem-aventurados. Esta palavra pode ser traduzida por felizes ou mais que felizes. Essa foi a melhor tradução para a palavra grega makarios, que é uma felicidade profunda, inexplicável daqueles que vivem do jeito de Jesus. Mas o que é essa felicidade makarios? Primeiro, não é sobre sentir ou ter, mas é sobre viver, ter uma prática de felicidade.
Enquanto na cultura atual está no final de um caminho, de uma conquista, no final de um sonho realizado, Jesus trata não sobre algo a ser encontrado no final de um caminho, mas que como esse caminho é trilhado, qual é a sua maneira de viver. Também não é sobre o futuro, é sobre hoje. É uma declaração de Jesus: vocês são felizes agora, é para hoje, é para este momento. Também não é sobre ausência e dor. Se ao ler o texto perceber que tem lágrimas, é porque a verdadeira felicidade não é ausência de dor. Às vezes há uma esperança de que a vida esteja em perfeita harmonia, espera-se navegar num mar calmo, para que tenha felicidade, mas a felicidade prometida nas bem-aventuranças é uma felicidade que existe com lágrimas, com dor, coexiste com perda, sofrimento, com situações que nós não esperávamos. Também não é sobre estar, é sobre ser. Não é apenas estar feliz, é sobre ser feliz. Estar feliz tem a ver com o momento, a circunstância, que são momentos passageiros. Mas ser feliz é experimentar de uma felicidade ultra circunstancial, ou seja, fora das circunstâncias, independente das provações que alguém tenha, das dificuldades no meio do caminho. Também não é sobre uma percepção subjetiva, é sobre uma voz objetiva. Não é a pessoa que diz que é feliz. A felicidade depende da aferição da própria pessoa para definir que ela é feliz. É a própria pessoa que define que ela está feliz? Não. De acordo com a palavra de Deus e as bem-aventuranças, quem diz o que é ser feliz é de Jesus no seu ensino e não os seus discípulos. É ele quem declara que é feliz. Determinar se alguém é feliz ou não está nas mãos de ninguém. No próprio poder de decisão, é Jesus quem faz isso. O desafio pessoal é alinhar o paradigma da felicidade e a visão da felicidade que Jesus tem para cada um. Guarde isso. É Deus quem diz quem é feliz. Agora vamos entrar na primeira bem-aventurança, ou felizes. Felizes os pobres em espírito, ou os humildes de espírito. Desejar trilhar o caminho da verdadeira felicidade, segundo a espiritualidade cristã, é imprescindível que seja humilde de espírito. É a porta de entrada nesse texto. Jesus começa falando para que alguém ser feliz, ele precisa ser pobre de espírito ou humilde de espírito. Existem duas palavras para pobre de espírito no grego. A primeira é trabalha arduamente para comprar o básico do básico. Trabalha para a subsistência. É aquela pessoa que não tem condições financeiras, então ela luta para ter o seu sustento. A segunda palavra é pitocos, que é a pessoa que nem consegue nem trabalhar para a sua subsistência, não tem nenhuma moeda, depende total e exclusivamente de moedas. É um falido, um miserável, não tem nada em suas mãos. A palavra que Jesus usa é essa: felizes são os miseráveis, os pobres de espírito, que não tem a ver com riqueza material, mas tem a ver com falência espiritual, com pobreza espiritual, aqueles que são fracos na fé. É chegar diante de Deus de mãos vazias, não tem nada para oferecer a Deus que seja digno do amor dele, não tendo nada que seja capaz de atrair o seu amor, nada impressiona Deus. É alguém que está espiritualmente falido. Em Lucas 18, esse é um texto muito importante para nós, porque Jesus conta a história de dois homens, um fariseu e um publicano. Um fariseu que era um religioso, ele conhecia as escrituras, a sua tradição oral, eles eram considerados, acusados de formalismo e hipocrisia nos evangelhos. Mas ele faz uma oração, esse fariseu, dizendo: olha, eu sou o tal, eu estou um passo à frente da lei. O judeu tinha que jejuar uma vez ao ano, era a lei de Moisés, mas ele jejuava 2 vezes por semana. Ele tinha orgulho de sua ética religiosa, dos seus predicados morais. Ele diz graças a Deus que ele era o melhor, o bom, ele não era como os outros. Já o publicano que era um cobrador de impostos no Império Romano,
ele nem chega perto, nem consegue levantar os olhos aos céus. A sua única expressão era de lamento e dor. Ele pede a Deus para ter misericórdia dele, pois era um pecador. E olha o que Jesus conclui nessa parábola, que o publicano, cobrador de impostos, que se humilhou, que falou das suas debilidades, dos seus pecados, ele foi justificado para casa. O reino de Deus não é para aqueles que se acham bons, mas para aqueles que sabem que são e eram pecadores. O pecado nos afasta de Deus, mas a nossa pretensão, ela não é boa. O Evangelho ensina que ninguém será merecedor de nada de bom da parte de Deus pelas próprias ações de bondade. A gente começa pela salvação, é pela fé, pela graça. Não é um pré-requisito que Deus vai me amar. O Evangelho não enche a bola de ninguém, não infla o ego. A sociedade, sim. Ela diz que você constrói a felicidade pelo poder, por conseguir, por reprogramar sua mente, a sua vida. E o maior cuidado é achar que tudo depende de si mesmo, das próprias forças e potencialidades. Aquele fariseu achava que ele podia ser melhor que os outros, ele era o cara, mas quem foi justificado para casa, quem foi perdoado para casa, foi o publicano, que era mal visto pela sociedade por ser um cobrador de impostos. No Evangelho não é falar de autoajuda, mas é de ajuda do alto. O caminho é o inverso. É impossível ser feliz sem ser humilde e pobre de espírito. Não é condição financeira, não tem a ver com condição financeira, mas tem a ver com o relacionamento com Deus, de humildade, simplicidade na presença de Deus, de dizer: Deus, sem o Senhor não sou nada. Se não fosse o Senhor que tivesse me alcançado, não sei onde estaria hoje. E Jesus conclui que aqueles que são pobres de espírito, o reino dos céus é deles. Será que é fácil falar que alguém é humilde de espírito? Como que nós podemos identificar? E também podemos praticar a humildade de espírito. Primeiro, renunciar a qualquer justiça própria. Eu dependo completamente de Deus, nós dependemos de Deus. Segundo, ter uma postura de maior humildade, se humilhar na presença de Deus. Chorar pelo motivo certo. Lembrar de quem você é. Eu quero deixar algumas perguntas para vocês pensarem nesse texto. Primeira pergunta: o que é felicidade? Segundo, qual é o jeito Jesus de ser feliz? Terceiro, no grego Macários, o que é felicidade? Cite um comentário sobre isso. Quem é que diz que alguém é feliz? O que significa ser pobre de espírito? Por que o publicano foi justificado e o fariseu não? De acordo com Lucas 18, 9 a 14. Como reconhecer alguém como pobre de espírito? Um versículo para a gente memorizar. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Lucas 18, 13. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, os contatos estão aí e qualquer necessidade, estamos à disposição. Fiquem na paz do Senhor.